Treino em Foco, Fisiologia do Treino. E hoje nós temos como temática a influência do ângulo articular na produção fisiológica muscular de força. Acompanhe a postagem de hoje. Pessoal, como o próprio nome se refere, a influência do ângulo articular refere-se a diferentes ângulos de execução dos exercícios e qual o grau de influência sobre a produção da força muscular. Nós vamos hoje estudar a estrutura fisiológica básica de produção de força muscular e nós vamos ver que dependendo do ângulo de trabalho poderá ter uma influência para mais ou para menos na capacidade dessa estrutura fisiológica muscular em produzir força. E obviamente isso vai se repercutir de forma macroscópica no nível de força tensional capaz do músculo produzir ao executar, por exemplo, uma rosca direta, ao executar, por exemplo, um supino. Isso representando também diferentes exercícios, ou seja, diferentes grupos musculares. Aqui nós temos então uma fibra muscular, ela é muito parecida e nós podemos fazer uma analogia, por exemplo, com um canudinho de refrigerante, onde nós podemos entender que a sua estrutura então é cilíndrica e comprida, linear e comprida. Isso dá uma ideia bem similar do que seria o que é uma fibra muscular. Lembrando que uma fibra muscular é uma célula do tecido muscular esquelético humano. Aqui nós temos o sarcolema, que é a parede da membrana da fibra. Aqui nós temos os núcleos, e são os núcleos, já que a fibra muscular ela é multinucleada. E vejam bem que os núcleos se encontram na periferia da célula, já que na parte interna da célula, a célula é constituída fortemente e grandemente por miofibrilas, essas estruturas também cilíndricas que nós podemos identificar agora aqui onde eu passo o mouse. Então, se nós estamos fazendo uma analogia que a fibra muscular com um canudinho de refrigerante, e nós pegarmos um fio de cabelo comprido e colocarmos dentro desse canudinho de refrigerante ao comprido, nós teríamos então uma primeira miofibrila representada, claro que com uma analogia, por esse fio de cabelo dentro do canudinho de refrigerante, e esse canudinho então representaria a fibra muscular. Um segundo fio de cabelo colocado dentro desse canudinho de refrigerante, dentro da fibra muscular, representaria a segunda miofibrila, a terceira, a quarta miofibrila e assim sucessivamente. Então nós podemos entender que o aspecto interno, o aspecto intracelular da fibra muscular, ele é composto por várias miofibrilas. Fechando aqui a analogia com o canudinho de refrigerante, nós teríamos dentro então desse canudinho de refrigerante vários fios de cabelo, até, entre aspas, entupir a parte interna desse canudinho de refrigerante. Também chamou a atenção aqui que nós temos algumas organelas chamadas de mitocôndrias, fundamentais no processo da geração da energia intramuscular. Isso em amarelo e verde aqui nós temos os túbulos T e os retículos sarcoplasmáticos, que são túbulos ou tubulações internas da célula capazes de armazenar cálcio. E o cálcio é um elemento químico fundamental no processo de contração da fibra muscular, ou seja, traduzindo, é importantíssimo no processo de geração da fibra muscular. Bom, as miofibrilas, como mostrado aqui, internamente elas apresentam estruturas microscópicas, as quais são chamadas de sarcômero. Esses sarcômeros são todos constituídos de proteína. Tanto é que essa é a verdade num culturista ou num fisiculturista, onde ele busca sempre uma agregação de aminoácidos e proteínas adequada na dieta para que ele possa reconstituir o tecido muscular. Se nós formos a nível mais microscópico ainda, nós conseguimos entender que nesse nível é a estrutura proteica que constitui esse sarcômero, que eu mostro agora aqui com o mouse, depois eu vou detalhar um pouco melhor para vocês, a estrutura do sarcômero, toda ela é constituída de proteína. Vou pedir para o Jefferson colocar no link desse vídeo o outro vídeo que nós já gravamos no Treino em Foco, representando a estrutura da fibra muscular, onde nós mostramos isso diante da hipertrofia muscular, tanto sarcoplasmática quanto miofibrilar, onde nós pontuamos fortemente essa questão do sarcômero. Gostaria que vocês, se tivessem dúvida quanto a isso, revessem também essa postagem, que irá ajudar sobremaneira que vocês venham a entender o que eu estou colocando agora sobre a fibra muscular. Muito bem, avançando aqui, nós temos novamente uma fibra muscular, uma outra imagem. Obviamente aqui foi seccionado um pedaço muito pequeno da fibra muscular. O que nós podemos entender aqui, onde eu passo agora o mouse, é uma miofibrila. Ao lado aqui nós temos uma outra miofibrila.
uma outra miofibrila e voltando para a nossa analogia, representamos então isso aqui como um canudinho refrigerante, toda a estrutura da fibra, e cada miofibrila, lembrando então, na analogia, era representado por um fio de cabelo. Então nós teríamos aqui um segundo fio de cabelo, um terceiro fio de cabelo, formando as miofibrilas. Essa imagem nos dá uma clara ideia de quantas miofibrilas compõem a estrutura interna da fibra muscular. Na verdade, a parte interna, a região intracelular da fibra muscular, ela está, entre aspas, mais fortemente entupida de miofibrilas, as quais, agora vem um ponto importante, são formadas pelos sarcômeros. Então, se nós pegarmos essa linha e essa linha mais escura, nós temos um sarcômero. Acima, um segundo sarcômero e um terceiro sarcômero. Vou pegar essa linha lateral aqui, nós temos essa linha, sempre numa miofibrila, porque as miofibrilas são compostas por sarcômeros. Então, nós teríamos uma primeira, uma segunda miofibrila, sarcômero, um outro sarcômero, um outro sarcômero. Então, vamos lá. 1, 2, formando sempre por esses pontos mais escuros. 3 sarcômeros, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sarcômeros. Nesse pequeno espaço da fibra muscular e acompanhando esta miofibrila apenas, nós temos aqui já contando 9 sarcômeros. Estou chamando a atenção para os sarcômeros porque os sarcômeros são a menor unidade contrátil do músculo. Ou seja, quando nós pensamos em força, é essa estrutura que existe em dezenas, centenas de milhares dentro das fibras musculares que realmente produzem força, que realmente produzem contração muscular. E é esse sarcômero que, sob efeito do ângulo articular que nós estamos treinando em um determinado exercício, poderá produzir maior ou menor força. Então nós temos que entender esse sarcômero, o mecanismo de contração do sarcômero, e a partir de então podermos entender qual a influência de um ângulo maior ou de um ângulo menor num determinado exercício sobre a produção de força desses microelementos contráteis do músculo chamados de sarcômeros. Evoluindo na ideia, nós temos aquilo que eu havia falado. Quando o músculo está relaxado, aqui nós temos um sarcômero e um segundo sarcômero. Ele é composto por actinas, miofilamentos proteicos de actina, de um lado e de outro lado. Esse ponto de união entre um miofilamento proteico de actina com outro filamento proteico de actina é chamado de linha Z ou banda Z. O que está aqui em vermelho, num tom rosa, é o que representa o miofilamento de miosina, Então, revendo aqui um músculo relaxado e os seus respectivos sarcômeros, nós podemos entender, então, uma linha Z, uma outra linha Z e uma outra linha Z, que dividem os sarcômeros. Então, nós temos aqui um primeiro sarcômero representado e um segundo sarcômero representando o músculo alongado e o espaçamento desse sarcômero no músculo alongado. Quando nós temos o músculo aqui representado pelo bíceps braquial encurtado, contraído, vocês podem ver o que acontece com o sarcômero. Como nós tínhamos antes ele alongado, essa distância entre a linha Z e essa estrutura interna do sarcômero, nós podemos ver que esse sarcômero encurta, aproximando as linhas Z e aproximando também essas linhas Z das miosinas, que são as proteínas, os miofilamentos proteicos centrais e mais espessos. Então aqui nós temos uma ideia do que ocorre com o sarcômero durante a contração muscular, por exemplo, do bíceps braquial. Relaxado, sarcômero mais alongado, contraído e encurtado, sarcômero mais encurtado. Avançando na nossa ideia, eu vou rodar agora um vídeo bem interessante sobre o sarcômero. Então nós temos aqui a estrutura de um sarcômero apenas, mostrando a estrutura dos miofilamentos de actina. Agora aqui representando a estrutura dos miofilamentos de miosina. Todos, volto a chamar a atenção e reiterar que são proteínas, miofilamentos de proteína. As linhas Z, que também são estruturas proteicas. As bandas I, que são pontos mais claros dentro do sarcômero. A sobreposição de actina e miosina. Aqui eu vou parar o vídeo em um segundo. Esse ponto é o ponto de sobreposição entre os miofilamentos de actina, com a miosina, que é esse mais central e mais claro. Esse ponto, essa região, é a região de sobreposição desses miofilamentos. Seguindo em frente, então, aqui, agora nós temos aqui para os estudantes da educação física as bandas H, e aqui o mais importante, o encurtamento e alongamento do sarcômero.
Ok, aqui o músculo está encurtado, o músculo encurta e os sarcômeros têm esse procedimento. Quando o músculo alonga, isso é o que acontece na microestrutura ou na menor unidade contrátil muscular, chamada de sarcômero, que é isso que nós estamos visualizando aqui. Nessa situação, o músculo está alongado. Nessa situação, o músculo está encurtado, gerando força, encurtamento e gerando força. E aqui um alongamento do músculo, fase concêntrica, fase excêntrica. Então, quando alonga, nós podemos considerar com a fase excêntrica do traçado muscular e quando encurta com a fase concêntrica. Agora aqui o mais interessante são 3 sarcômeros, um primeiro sarcômero conectado a um segundo sarcômero e conectado a um terceiro sarcômero. Os 3 agora aqui estão compondo o que nós havíamos comentado antes, como compondo uma miofibrila. Lembrando da nossa analogia, a miofibrila seria o fio de cabelo que está dentro do canudinho refrigerante representando a célula muscular. Chamo a atenção que nesse procedimento o comprimento dessa miofibrila é bem pequeno, porque o músculo está encurtado. E o músculo encurta nessa fase porque há um encurtamento dos 3 sarcômeros. Claro que aqui é apenas representação de 3 sarcômeros, é um número muito maior do que esse, mas a representação de 3 sarcômeros encurtados dentro da miofibrila. A miofibrila terá esse comprimento. Quando os sarcômeros alongam, a miofibrila terá um comprimento muito maior. E vejam bem, continuamos aqui tendo um primeiro sarcômero, aqui está a parede linha Z, um segundo sarcômero, aqui está a parede linha Z, e um terceiro sarcômero, aqui está a parede linha Z. Nessa situação, a miofibrila com um comprimento muito maior, o músculo está alongado e relaxado, e na situação anterior o músculo encurta e contrai. Então nós temos aqui a contração e relaxamento, contração e relaxamento. E aqui nós temos agora uma imagem do mesmo sarcômero de uma forma mais estrutural, para nós entendermos bem a estrutura da actina e a estrutura da miosina. Vamos lá então. Aqui novamente a actina sendo mostrada, a estrutura da miosina sendo mostrada, as bandas Z ou linha Z, que é a estrutura proteica lateral do sarcômero, é o que define a lateralização do sarcômero, o ponto de conexão com um novo sarcômero adjacente do lado direito e um novo sarcômero adjacente do lado esquerdo. Os pontos onde fica mais escuro, por isso as estrias geradas do músculo. E agora um ponto importante. Está mostrando a cabeça da miosina, ou seja, o miofilamento proteico de miosina, que é esse central que eu mostro agora aqui. O miofilamento proteico de miosina ele tem projeções proteicas que saem e se conectam com o miofilamento de actina, que é esse que eu represento agora aqui. Isso tudo na estrutura do sarcômero. Essas cabeças da miosina, que são essas projeções proteicas que saem e fazem a conexão, e que nós vamos mostrar em maiores detalhes agora, são, na verdade, as estruturas que produzem força no músculo, microscopicamente falando. Então aqui vai ser representado todas as cabeças da miosina, e agora a gente pode ter a visão de como que isso trabalha. Vejam bem, agora aumentando, dando um zoom, nós podemos perceber que essas cabeças da miosina que se projetam a partir da miosina, conectam na actina essa estrutura e tracionam essa estrutura para o centro do sarcômero, fazendo então com que o sarcômero encurte. Vou voltar um pouquinho a imagem aqui, para que nós possamos ter essa imagem. Vejam bem, foi dado um zoom e o trabalho das cabeças da miosina, fazendo a conexão e tracionando. Com isso, a linha Z vai se aproximar da região central. Vejam bem, mais uma vez, uma única molécula de miosina, miofilamento de miosina, conectando aqui em moléculas de actina. E aqui são os ganchos. Vou parar um pouco o vídeo aqui. São os ganchos, ou seja, as projeções da miosina, cabeça da miosina, que vão fazer a conexão e tracionar. Por que eu uso esse termo de gancho? Porque, na verdade, se nós olharmos funcionalmente fazendo uma analogia, funciona como uma espécie de gancho, onde fazem a conexão e esse gancho traciona, então, o miofilamento de actina para o centro do sarcômero, fazendo com que esse sarcômero encurte. Vamos lá de novo. Voltar um pouco o vídeo para a gente pegar melhor essa visão. Vejam bem, fazem a conexão e tracionam. Cabeças da miosina fazendo a ponte cruzada e a conexão, atuando como uma espécie de ganchos. Aqui a relação de apenas um deles atuando. Aqui também a relação para os estudantes de educação física e da área de saúde relembrarem, que são moléculas de adenosina trifosfato que liberam energia para que esse gancho ou essa cabeça da miosina possa fazer o movimento de tração. O cálcio permite a conexão. E a energia derivada da hidrólise do ATP é que permite o movimento. Então vamos lá. Conexão vai ser realizada da cabeça da miosina sobre a actina.
Ok, foi feita a conexão, a tração através da molécula de ATP permitida. Então, voltando um pouquinho aqui, nós tivemos hoje, até agora, uma visão de como o sarcômero encurta, contrai, gerando tensão através dessas conexões das pontes cruzadas, ou essas conexões das cabeças de miosina. Lembrando que numa estrutura maior, é esse o processo que irá ocorrer para um sarcômero ou 3 sarcômeros. O procedimento de encurtamento foi esse que eu acabei de mostrar com esses ganchos fisiológicos. Muito bem, agora nós podemos passar então por o processo de entendermos que aqui nós temos um sarcômero, linha Z representada, a actina, o miofilamento de actina, o miofilamento de actina em cima, embaixo. Aqui nós temos outros sarcômeros, só que esse sarcômero do lado direito, ele está representando um grau de alongamento maior do sarcômero, consequentemente da miofibrila, consequentemente da fibra muscular, consequentemente do músculo. Ou seja, aqui o músculo está mais alongado e nessa estrutura do sarcômero o músculo estará mais alongado ainda, já que esse sarcômero também se encontra alongado. Vejam bem a linha Z, estrutura proteica, conectado a ela a actina, miofilamento de actina, e aqui o miofilamento mais espesso de miosina. Então nós podemos entender também do lado esquerdo que esse sarcômero está encurtando. A partir da estrutura C, onde o sarcômero se encontra num tamanho normal do músculo em repouso, que é essa estrutura em C, à esquerda, na figura B e A, né, na percepção da imagem B e A, o sarcômero encurta, o músculo encurta, com alto grau de encurtamento representado aqui na situação A. E na situação, a partir da situação C para a situação D e E, o músculo alonga, o sarcômero está alongado, e aqui, representado na situação E, um grande grau de alongamento. Aqui na coluna vertical do gráfico no sistema cartesiano, representando aqui o tamanho do comprimento desse músculo, e aqui o nível de força que ele é capaz de gerar. Então, no eixo Y, no eixo vertical, quando nós temos um sarcômero no comprimento natural do músculo, nós temos uma capacidade de gerar força de 100%. Esse sarcômero gera força de 100%. E nós temos que entender que isso é devido a todas as cabeças da miosina, aqueles ganchos que eu havia comentado, estão tanto de um lado, aqui eu estou representando só do lado direito do sarcômero, mas obviamente também estará ocorrendo do lado esquerdo, estão representando uma boa conexão de todas as cabeças da miosina na actina e fazendo então com que todos esses ganchos, entre aspas aqui relatado, possam ter uma atuação funcional, ou seja, produzir força. Se nós analisarmos agora a situação B e analisarmos a configuração dos ganchos, nós já podemos perceber que esse que eu apresento agora aqui com o mouse e esse gancho, essa cabeça da miosina que eu apresento agora aqui com o mouse, acima e embaixo, já não conseguem estabelecer conexão com a actina, pois estão com uma distância maior que não permite a eles estabelecer conexão com a actina. Então, por mais que eles venham fazer aquele movimento que nós vimos no vídeo anterior, para encurtar o sarcômero, produzir força, eles não terão condição de produzir efetivamente essa força, já que não conseguem estabelecer conexão. Aqui eu uso uma analogia também, como se nós representássemos a roda de um automóvel na lama, girando e patinando na lama. Isso mostra que, por mais que o motor gere força de tração e consuma combustível para isso, se não houver um nível de atrito suficiente, se não houver um nível de conexão suficiente com a actina, não haverá movimento. Então, aqui não havendo movimento, essas duas cabeças da miosina, nós podemos tratá-las como afuncionais. Ou seja, elas não estão participando do processo funcional do encurtamento do sarcômero. Consequentemente, esse sarcômero, que antes, quando todas as cabeças da miosina produziam força de 100%, agora, nesse ponto, com esse grau de alongamento, a capacidade de produção de força é um pouco superior a 80%. Então, aproximadamente 80% da sua capacidade de produção de força. Isso no músculo isolado, representando somente o aspecto contrátil do músculo. Se nós analisarmos agora a situação C e colocarmos aqui as cabeças da miosina, nós vamos verificar que somente as últimas cabeças da miosina conseguem ainda estabelecer contato e conexão com os miofilamentos de actina. Consequentemente, essas cabeças da miosina que eu aponto agora com o mouse, elas não conseguem produzir conexões eficientes e não conseguem produzir efetivamente conexão. Dessa forma, se tornam afuncionais. Por mais que venham gerar um movimento, por mais que venham consumir ATP para produzir esse movimento,
por não terem estabelecido conexões, não conseguirão produção de força efetiva. Com isso, um sarcômero em extremo processo de alongamento e um músculo em extremo processo de alongamento também não poderá produzir grande quantidade de força. Nós podemos ver aqui que o nível de força nessa posição do sarcômero, numa posição em que o músculo está extremamente alongado, nós conseguimos identificar que o nível de força produzido é menor que 10%, menor de 20%, menor que 10%, seguimos a linha do gráfico. Isso explica que um músculo extremamente alongado em um ângulo de trabalho muscular onde o músculo esteja fortemente alongado, quanto maior a força de alongamento, de estiramento desse músculo, do ponto de vista contrátil, menor será a sua produção de força, partindo de um sarcômero de um músculo que tem o seu tamanho normal de repouso. Se nós pensarmos agora à esquerda desse ponto, do ponto natural da musculatura, nós já começamos a ver uma certa sobreposição das actinas, e aqui na situação A, uma sobreposição mais significativa das actinas. Se nós pensarmos novamente nas cabeças da miosina que conectam essa actina e esse miofilamento de actina, devido à sobreposição deste filamento de actina, que eu apresento agora aqui, esta ponte cruzada, esta cabeça da miosina e esta cabeça da miosina não conseguirão conectar com esta actina. Estarão impedidas de fazerem a conexão devido à actina estar sobreposta, a actina do lado contrário, estar sobreposta e estar interferindo na conexão desta cabeça da miosina e desta cabeça da miosina. Nós temos, portanto, duas cabeças da miosina afuncionais, sem condição de produção, consequentemente, de força. Com isso, o sarcômero, nessa situação de encurtamento, a produção de força é um pouco, vejam bem, sigo aqui no gráfico, é um pouco superior a 60% da sua capacidade máxima, que seria o 100%. Então nós podemos entender, fazendo um desfecho e um resumo, que a partir do comprimento natural de repouso do músculo para um forte grau, vejam bem o que eu estou dizendo, para um forte grau de alongamento muscular ou um forte grau de encurtamento muscular, fisiologicamente, pensando única e especificamente em capacidade tensional de produzir força de sarcômeros, nós diminuiremos a força dos sarcômeros quando tivermos um encurtamento muscular significativo, poderoso, forte, e quando tivermos também um alongamento poderoso, forte e significativo. Dessa forma, nós tentamos então fazer o desfecho da influência do ângulo articular na produção fisiológica muscular de força. Ou seja, quanto mais encurtado e muito encurtado estiver um músculo, menor sua capacidade fisiológica, tensional, sarcomial de produzir força, e quanto mais alongado estiver esse músculo, fortemente alongado estiver esse músculo, extremamente alongado, exageradamente alongado estiver esse músculo, menor também será sua capacidade tensional de gerar força. Com isso, nós respondemos então a colocação feita no começo do tema do vídeo de hoje, fazendo essa análise sobre a ação muscular. Vou voltar aqui para o final para a gente rever então essa questão. Tem relação direta às capacidades das cabeças de miosina em se conectarem nas actinas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido o Treino em Foco Fisiologia de hoje. Foram questões aprofundadas. Claro que para estudantes de educação física, medicina do esporte, fisioterapia, nós poderíamos, inclusive, aprofundar até mais essa discussão, colocarmos aqui outros elementos musculares que também participam aqui da produção de força em função do ângulo, mas como nosso objetivo era instrumentalizar com conhecimento de fisiologia neuromuscular todos os nossos seguidores do Treino em Foco, nós não então avançamos de forma mais aprofundada nessa questão. É uma questão que foi aprofundada, mas não a um nível acadêmico-científico, e sim ao nível de conhecimento dos nossos seguidores do Treino em Foco. Espero que tenham gostado e aguardo vocês na próxima segunda-feira numa nova postagem, um novo programa sobre fisiologia do treino. Um grande abraço, uma boa semana a todos. Até lá. Nós nascemos com constituições fisiológicas distintas de fibras musculares. O que eu quero dizer com isso? O indivíduo pode ter uma alta participação de fibras brancas que respondem bem ao processo de hipertrofia na musculatura de peitoral maior, por exemplo, e ter uma baixa constituição dessas fibras brancas na musculatura de tríceps braquial.